Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam na Rádio Tropical Web Brasil. Na terça-feira passada, não tivemos aqui o programa, que foi terça-feira de carnaval, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o carnaval de vocês, ou se divertindo, ou descansando. Carnaval sempre é um momento que a gente pode aproveitar para fazer muitas coisas, viajar e tudo mais. Mas no dia 10 de fevereiro, nós recebemos aqui duas pessoas incríveis, a Thaís Esteves e o Igor Rodrigues. Thaís Esteves, advogada, nos falou sobre a trajetória dela, muito inspiradora, e também nos explicou a importância do apoio jurídico nas empresas. E o Igor, que é o apresentador do programa Conscientizando, aqui da Rádio Tropical Web Brasil, também nos contou sobre a sua trajetória dele, incrível, e falou também sobre terapias e hipinismo, né? Hipinismo que chama? Hipnose e a importância dessas terapias para a nossa saúde mental. Bom, hoje nós já estamos aqui com os nossos convidados, né, com o Edu Neves e a Maria Rita, e vamos conversar com eles, mas eu queria pedir para vocês que, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, vocês podem mandar pelo WhatsApp da Rádio Tropical Web Brasil, que é 219-7159-1211. Inclusive, hoje eu coloquei nos stories do meu perfil do Instagram, que é Sandra Augusta de Paula, os comentários do programa, dos nossos ouvintes, né, em relação ao programa do dia 10 de fevereiro. Gente, que maravilha! Ficamos super felizes, eu, a Thaís e o Igor, e vale a pena vocês darem uma olhada lá. Também coloquei no destaque, eu tenho no meu perfil do Instagram, um destaque lá chamado Rádio Tropical, onde eu coloco o link dos programas e também os comentários dos nossos queridos ouvintes. Bom, eu agora vou pedir, né, para a nossa produção aqui colocar, ainda por conta do carnaval, nós vamos ouvir frevo. Adoro frevo, faz parte, né, da nossa cultura também. E vamos ouvir, o primeiro frevo vai ser Frevo Mulher, de Zé Ramalho, 1979, na voz de Zé Ramalho. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil, o meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Frevo é bom demais, gente, é muito bom, né? Pernambuco, né? O Nordeste, muito bacana mesmo.
E eu adoro os cantores do Nordeste, adoro o Zé Ramalho, adoro Alceu Valença, que a gente vai escutar também, e amo Elba Ramalho, que vamos escutar. Elba Ramalho é a cantora que eu mais gosto, eu gosto muito da energia dela, do jeito dela, da forma, né, como ela se apresenta no palco. É a cantora, né, que eu mais gosto, viva, porque a que já faleceu, eu gosto muito da Clara Nunes. Bom, então vamos lá conversar com a nossa querida amiga Maria Rita Costa. Muito obrigada pela sua presença, muito feliz aqui em te receber. Gratidão a você pelo convite, mais uma vez. Muito bom estar aqui conversando, trocando experiência, levando informações sobre saúde mental e emocional. Maria Rita já esteve aqui no nosso programa e o assunto que ela trata é um assunto extremamente importante, vale a pena a gente estar conversando novamente sobre isso. Bom, Maria Rita é psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Estácio de Sá. Pós-graduada em saúde mental, especialização em psicologia positiva, área que orienta grande parte do seu trabalho clínico. Atua há mais de 5 anos como psicóloga clínica, acompanhando adolescentes e adultos nos desafios emocionais do dia a dia. Foco de atuação está em reconstrução e fortalecimento da autoestima, controle e manejo da ansiedade, superação do medo de dirigir, desenvolvimento da autoconfiança. Criadora do método Treinamento Volante Sem Medo, um programa terapêutico que combina técnicas da psicologia positiva e da TCC, para ajudar pessoas a retornarem o controle, a coragem e a autonomia ao volante. Além do atendimento clínico, também atua como palestrante, levando reflexões e ferramentas práticas sobre saúde mental, emocional, autocuidado e empoderamento psicológico para diferentes públicos. Seu propósito é oferecer um atendimento humano, seguro e transformador, ajudando as pessoas a se reconectar com quem realmente é e a construir uma vida mais leve, confiante e alinhada aos seus valores. E isso é importante, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente é o que a gente veio para ser. E por conta de várias situações da vida da gente, a gente não consegue ser quem a gente realmente veio ser. Sim. Então, esse trabalho de terapia é importante para chegar nesse ponto, né? Sim, muito importante, Sandra. Porque muita gente, boa noite. Boa noite a todos. Porque muitas das vezes a pessoa, por causa de várias situações na vida, acaba se limitando, né? Por isso que eu criei esse programa, que é o Programa de Treinamento Volante Sem Medo, para a pessoa conseguir até então voltar à sua autonomia, sua confiança em si mesmo, e entender um pouquinho, né, que algumas coisas que acontecem com ela, traumas, medo, é algo que pode ser tratado. E ela pode seguir, né? Ser quem ela deseja ser, fazer o que ela quer fazer, sem limitações. E quando muitas vezes a gente supera um determinado medo, motiva a gente superar outros medos também? Com certeza, com certeza. Na verdade, o medo de dirigir, né? Mais conhecido entre o nosso meio como amaxofobia, de acordo com o DSM-5, que é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, é um transtorno de ansiedade. Então, é um transtorno psicológico, está dentro de um transtorno de ansiedade e é algo que a pessoa não sabe que tem. Algo que a pessoa que acha, é besteira, não precisa, mas não é frescura, não é falta de capacidade. É algo tratável, porque isso já aconteceu comigo, né? Que eu fiquei aí quase 5 anos sem dirigir, por isso, por causa dessa dor, é que eu fui estudo até hoje, né? Para poder estar aí, sendo quem eu quero ser. Mas para isso, realmente,
teve que ter essa consciência de que é algo que eu posso... Que é tratável. Que é tratável, emocional. Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Sim, do sim. porquê que você escolheu a psicologia e resolveu estudar, né? Fazer pós-graduação em saúde mental. Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade, eu venho da área da saúde. Trabalhei 22 anos como técnica de laboratório em hospitais públicos e privados. Em 2015, eu já tinha um desejo de fazer uma graduação. Em 2015, é um jarrão, mas eu gosto desse jarrão porque são coisas que você não percebe na época. Mas a psicologia, na verdade, ela me escolheu. Porque você não tem muita consciência, mas você fala, vou fazer psicologia para continuar na área da saúde. E eu fui fazer psicologia até que em 2015, quando numa aula do professor, ele falando de algumas situações que levavam a pessoa, né, a ser insegura, a ter baixa autoestima, eu vi ali ele na fala dele, aí eu fui, ao final da aula, fui conversar com ele e iniciei o meu processo nessa época mesmo de autoconhecimento. E através do uso da ciência é que eu desenvolvi esse método, porque foi uma dor, pessoal, eu não sabia que era um transtorno psicológico, eu não sabia que tinha tratamento que é emocional, que a minha dor era real. E hoje eu vejo. É muito bacana você aproveitar, né, tudo que você aprendeu para se curar, né, e utilizar isso para ajudar outras pessoas. Mas no teu caso, você pode falar para a gente por que você tinha essa dificuldade em dirigir? Então, o medo de dirigir, na verdade, é um transtorno psicológico. E ele vai aos poucos. Primeiro você tem um medo por causa da baixa autoestima, ou talvez você não teve uma experiência positiva quando estavam te ensinando. E ali você já sente aquela primeira ansiedade, aquele medo, aquele receio. Porque a sua mente entende que dirigir é algo perigoso. E ali você vai evitando. Aí as pessoas, alguns amigos, né, entre aspas, começam a fazer chacota, a chacota mesmo. Português claro, a chacota mesmo. E você começa a sentir vergonha, você começa a evitar, e nisso você reforça o seu cérebro que dirigir é algo perigoso. E nisso vai várias vezes e a sua mente começa a entender que dirigir é algo ruim. Pode vir também até de dentro de casa, sim, né? Porque dos pais. Sim, dependendo da sua criação, se você foi uma pessoa onde foi incentivada a fazer certas coisas, a se colocar, das faltas, né? Das presenças normativas que nós temos na nossa infância e ao longo da nossa vida. Você pode sim se limitar, e nisso que você se limita, você reforça esse medo. E ali, cada vez que você evita, que eu fiquei quase 5 anos sem dirigir, você reforça para o cérebro que dirigir não é algo legal, que é ruim. Se é ruim, você pode estar ali, né, com um transtorno de ansiedade, sem saber. Bacana. E agora conta pra gente, esse trabalho que você faz é presencial, é online, como que é? Então, ele pode ser tanto presencial quanto online, mas eu atendo pelo Brasil afora, todo o Brasil, na modalidade online, e tanto o público feminino e masculino, porque às vezes a gente pensa assim, mas Rita, a maxofobia, esse transtorno psicológico, é só no sexo feminino? Ou por que isso acontece comigo? Não. De acordo com estudos, somos 6% da população brasileira sofre, vive esse medo de dirigir em silêncio e não fala. Então, claro, a maior porcentagem é do público feminino, sim. Eu tiro isso também nos atendimentos, entre 10 pessoas que procuram, um é homem,
E 9 são 9, 8 é do sexo feminino. Então ele abrange tanto o público feminino quanto masculino e é algo tratado. Tá, mas pode ser presencial e online. E online. Porque são técnicas da ciência, na verdade, né? Para poder a pessoa ali gradualmente identificando e mostrando para o cérebro dela que dirigindo é algo perigoso e que é emocional, que o medo da pessoa é real, sim. Então, para você que está aqui ouvindo a gente, quando alguém falar, você está com frescura, não, medo é real, a sua mente entende que é real, é você cuidar dele, porque o medo é maravilhoso. E fala pra gente os seus contatos. Sim, falo. psimarieritacosta.com, o e-mail, o WhatsApp é 021 967 559451. Tá, então se vocês conhecerem alguém que tenha dificuldade, ou se vocês mesmos tenham esse problema, entrem em contato com a Maria Rita, depois a gente passa de novo os contatos dela, mas é um trabalho muito importante, muito importante. E agora, você também atuou há mais de 5 anos, atua na verdade? Sim, atuo. Como psicóloga clínica, acompanhando adolescentes e adultos nos desafios emocionais do dia a dia. Sim, tanto depressão, quanto ansiedade, dificuldade de relacionamento, porque nós somos seres completos. Uma vez que você começa a entender quem é você, o que você aprendeu sobre você que não é verdadeiro, a gente começa a identificar, a se conhecer, a se permitir e vai criando estratégia para você viver nesse mundo. A clínica, ela é sua clínica? Não, no caso eu subloco um espaço e faço atendimento presencial na Zona Oeste, Santa Cruz. Santa Cruz. Exatamente. Mas pode ser online também? Online, eu atendo por todo o Brasil, Minas, Bahia, Salvador, enfim, Pernambuco. E são muitos adolescentes? São mais adolescentes ou adultos que buscam terapia? Hoje em dia, a gente está numa época, né? Eu percebo isso, que a pessoa busca um pouquinho o profissional por identificação. Então, tem tanto adolescente, a maior porcentagem dos meus pacientes são adultos, mas tem adolescentes, tem mulheres, homens, enfim, eu só não atendo criança, né? Mas porque eu acho também que é mais difícil convencer o adolescente, né, querer fazer uma terapia. Quando eles falam sim, geralmente é os pais que procuram esse atendimento, ou o cuidador, mas quando eles falam, eu quero fazer, eles se dedicam. Verdade, né? Se dedicam. A pessoa quer, ela fala... tomou consciência da importância, exatamente, né? Ela busca esse atendimento e ali a gente faz ele online, com dias e horários, né? Acordado ali entre as partes, e é bem interessante. Hoje em dia, até os adolescentes nessa geração Z estão mais abertos. Isso, de prontidão para poder estar se cuidando. É importante, né? Sim, acho que é importante a gente tratar das crianças, dos adolescentes, para formarmos adultos mais conscientes. Com certeza. E você também é palestrante. Sim. Fala um pouquinho pra gente como é que você faz essas palestras, então, em escolas, empresas. Em escolas, empresas, ali a gente conversa, eventos, faço ali, né, uma conversa antes com aquela pessoa que quer esse serviço e vejo o que a pessoa quer, o que ela quer levar para o seu grupo, e ali montamos algo diretivo, né, que possa estar ali realmente contribuindo com aquilo que a pessoa quer. Mas é sempre em comum acordo, claro, com saúde mental e emocional. Mas é ali uma conversa com o gestor, com o líder daquele grupo, né, para poder estar ali desenvolvendo esse trabalho. Hoje você tem feito esse trabalho nas escolas?
Geralmente eu faço em épocas de campanha, janeiro branco, setembro amarelo, ou quando o gestor mesmo procura, né, esse serviço, aí eu desenvolvo com ele esse trabalho, mas eu faço sim. E nas empresas, normalmente eles chamam para tratar especificamente assim de quais assuntos? Depende. Se for um problema de relacionamento, esse meu grupo, eles não estão conseguindo, né, estar bem um com o outro. Não está coeso. Exatamente, não está coeso, não está ali. Tem muitos casos de ansiedade, tem muitos casos de conflitos. Então, aquele gestor, vendo aquela demanda dele, aí vai e me procura. Mas é sempre uma questão emocional, e ali a gente faz dinâmica, de acordo com o tema, e vai trabalhando. Mas você falou que você era da área da saúde. Sim. Mas você começou a trabalhar onde? Eu comecei a trabalhar em 2000, quando eu saí da formação do ensino médio. Aí eu fui fazer um estágio, eu estudei no Colégio Bangu, colégio público, e lá eu estudei, fiz ensino médio e técnico. Aí fui fazer um estágio numa casa filantrópica, e lá eu nunca mais saí quando fechou. Mas enfim, trabalhei lá uns 10 anos, aí depois dali eu comecei a trabalhar em outros lugares, na freguesia, Campo Grande, UPA. Meu último trabalho como técnico laboratório foi no Hospital Pedro II. Aí em 2022 eu fiz a transição, aí eu tive que escolher, né? Ou psicologia, não dava para ficar mais, conciliar os dois, aí eu saí. Mas tudo foi um somatório, de experiência, de conhecimento. Sim, por muitos anos. E das pessoas que você já ajudou a voltar a dirigir, teve alguma que não conseguiu voltar a dirigir? Porque são processos, né? Geralmente a pessoa que tem um transtorno de amaxofobia, tem um transtorno de ansiedade, ela está ali evitando já há 5, 10 anos. Então, para cuidar, tem pessoas que com um mês não estou conseguindo tirar minha CNH por causa da ansiedade. A ansiedade, ela está me travando. Com 4 sessões, ela consegue voltar. É essa pessoa. Tem pessoas que não. Tem pessoas que requer um pouco mais de tempo, porque nós somos seres únicos, né? Cada um tem sua identidade, cada um tem a sua mente, cada um tem sua história. Então, o programa, na verdade, ele é para poder, ele se adapta com as técnicas, mas ali de acordo com aquela pessoa, né? Algo mágico. A pessoa trava no volante, eu tenho essa ansiedade. Vou para a estrada? Sim. Mas assim, pode demorar, pode ser mais rápido, pode demorar. Mas pode demorar até um ano, mas... Um ano não tem casos de 1 ano. 6 meses eu também não tenho casos de 6 meses. Não tem. Tá, então assim... Porque nas primeiras sessões a gente vai identificando. E ali a pessoa já vai se permitindo. Porque qual é o X da questão? É que a mente dela entende que é real. Que aquilo é perigoso. É como se eu tivesse com uma faca aqui para você. Vou te matar. O que você vai fazer? Sua mente, seu cérebro. Vou te defender. Então a sua mente tem que começar a entender que essa faca não existe. Então isso é permissão da pessoa. Ela vai entendendo que isso não existe. Então isso é muito relativo. Então assim, o que eu queria dizer é o seguinte, pode demorar o tempo que for, mas sempre a pessoa acaba sim. superando, não é isso? Supera, porque é uma ansiedade, é emocional. É uma ansiedade, é um transtorno de ansiedade. Tem alguma história assim interessante de alguma pessoa assim que teve um trauma por algum acontecimento assim? Tem uma menina que foi logo assim, ela
me procurou porque ela estava 10 anos sem dirigir. E ela tinha um carro na garagem, queria começar a dirigir, ela me procurou porque o irmão dela explicava a ela, mas só que ele às vezes gritava, falava alto. E ali ela começou a evitar até que ela não aguentava mais e parou. Ela, Rita, eu quero voltar, mas só que quando eu pego o carro, eu tenho até ela dirigindo, tirando foto. Quando eu pego o carro, minhas pernas tremem, eu não consigo. Nem com o instrutor eu consigo. Aí a gente começou os acompanhamentos com as técnicas e ela realmente conseguiu estar dirigindo com outra pessoa, porque isso também conta, porque dependendo uma coisa é você estar sozinha, tranquila, sem ninguém te perturbando. Ou uma pessoa, por quê? Uma pessoa tranquila, eu quero dirigir, tá. Mas tem que ter uma pessoa calma para te passar essa tranquilidade. É uma habilidade, é uma competência. Se a pessoa começa a ter essa experiência negativa ali, ela provavelmente vai entender que aquilo é muito ruim. E ali depois ela foi e realmente começou a dirigir. Ela, Rita, eu subi uma ladeira que eu não acreditava. Mas eu fui, meu instrutor ali me apoiando. E aí eu, nossa, que legal. Deve ser muito bacana. É muito bom. Acompanhar muito a superação de cada um. É bom porque, como eu falei, não é só, né, o público feminino. Homem também, que às vezes sente até vergonha de falar para as pessoas que não dirigem. Sim. Minha irmã faleceu, eu fazia muita direção com ela. Depois que ela faleceu, eu fiquei... travei, não consigo mais. Então, quando você vê essa pessoa, Rita, eu senti confiança, nossa, eu sempre quis fazer isso, eu consegui. Isso é muito bom, porque uma vez que você cuida dessas emoções, nada mais te trava, né? Pô, bacana, Rita, parabéns Obrigada. Mesmo por esse trabalho que você faz. Obrigada. E continue fazendo, porque com certeza você vai ajudar, vai continuar ajudando muita gente. Né? Tá bom, obrigada. Bom, vamos ouvir mais uma musiquinha em clima de carnaval. Vamos ouvir agora Voltei Recife, de Luiz Bandeira, 1950, na voz de Alceu Valença. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Olá, estamos de volta.
Agora vamos entrevistar nosso querido amigo Edu Neves. Tudo bem, Edu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Tudo ótimo, tudo cada vez melhor. E eu que agradeço o convite mais uma vez, querida Sandra. Edu também já esteve aqui e uma honra receber o Edu Neves novamente. Muito obrigada mesmo que você está aqui. Eu que agradeço. Edu Neves é retratista de negócios e fotógrafo de eventos corporativos, familiares e de desenvolvimento humano. Carioca da Zona Oeste do Rio, é pai de 2 princesas e esposo de uma mulher incrível, cristão e master practitioner em programação neurolinguística. Coautor do livro Que Descobri Empreendendo, volume 2, também lidera a área de crescimento do Clube de Negócios Empresários S.A. Unidade Barra da Tijuca, com uma trajetória marcada pelo contato humano e por experiências internacionais na área educacional. Edu desenvolveu um olhar sensível e atento às histórias das pessoas. Hoje, transforma essa vivência em retratos que revelam essência, propósito e credibilidade. Imagens que conectam, inspiram e comunicam muito além da aparência. O trabalho, qualquer trabalho que Edu faz, eu admiro, né? Uma pessoa assim, é um ser humano maravilhoso e um profissional que está crescendo bastante. Ele vai contar um pouquinho a história dele, de quando ele começou com a fotografia e vocês vão ver como que é uma pessoa determinada. Então, fala pra gente, Edu, como é que começou, como você começou a sua carreira de fotógrafo? Bom, minha carreira de fotógrafo, dá para dizer que ela começou lá pro ano de 2018, mas se a gente for voltar mais na linha do tempo, ela tem uma raiz lá na minha infância. Lá na minha infância, não sei, quando eu tinha uns 10 anos de idade, talvez, quando eu sonhava em ser fotógrafo, em comprar uma câmera, mas pegava aquele jornal que agora já não existe mais, virou um meio digital, o Balcão, e procurava lá a câmera. Quando eu me deparava com os preços na época, que eu nem mesada ganhava, olha, não era para qualquer um. Esse sonho vai ter que ficar na gaveta aqui. E durante muito tempo isso aconteceu. Um sonho na gaveta. Eu segui por outros caminhos, fiz outras coisas e cresci e estudei e casei, mas nunca nada relacionado à fotografia. Até que no momento, quando minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, a Isa, e um beijo, Isa, beijo, Raquel, beijo, Rebeca. Beijo, gente, beijos. Senão depois elas brigam, papai, não falou. Então, quando ela estava grávida, nós aguardávamos a nossa primeira filha. Ela tinha acabado de fazer um curso de fotografia, a Raquel. E foi numa época que a gente teve que escolher quem ia fazer o curso. Ela ou eu, nós dois gostaríamos de aprender. Vai você, falei para ela, vai você. Ela fez lá o curso, só que depois ela engravidou, ela já tem a profissão dela, então seria inviável ela executar ali mais uma atividade como fotógrafo. E eu, diante disso ali, a gente já tinha feito investimento, né? Equipamento fotográfico, para quem não conhece, tudo tem um custo bastante elevado. Eu falei, olha, a gente vai poder jogar esse dinheiro fora não, vamos, me ensina que você aprendeu que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aí de fotografia. E assim ela me passou algumas dicas, algumas coisas, depois eu comecei a aprender sozinho pela internet. O primeiro trabalho que eu fiz, eu arrisquei a fazer na cara e na coragem, foi o ensaio fotográfico dela na praia, o ensaio gestante. Muito bacana. E ali eu fiz algumas fotos dela, algumas fotos a gente salvou. Sorte que na época, eu não sabia nem ligar a câmera direito na época, pra você ter uma ideia. Mas tudo tem um início, tudo tem um começo. Início, e depois você melhora. Sim. Então a minha jornada na fotografia foi muito marcada por isso. Primeiro começa, depois melhora. Depois eu fui melhorando, porque eu compreendi que primeiro era necessário a gente dar
alguns passos de fé e depois Deus daria o chão. Exatamente. Isso na minha vida veio se intensificando cada vez mais. Eu cheguei aqui foi por conta disso, porque a gente fala muito de fé. Sandra, Rita, o pessoal de casa aí, a gente fala muito de fé. Seja quem tem religião, quem não diz que não tem, acredita numa outra coisa de outra forma e tal, mas na hora de a gente praticar a nossa fé, em pequenas coisas, a gente acha que as coisas vão cair do céu e não é assim. A gente precisa ter fé para saber que a gente vai plantar, que a gente pode colher isso também. E aí eu comecei... E quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que se colocar naquela posição e entrar que em a ação. gente... Exatamente. Entrar em ação, esse é um grande segredo. É um grande segredo. Não é só, não é só a fé, é a ação. É a fé de um lado, a ação do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. É aquilo que a gente não... Opa, bati aqui. Aquilo que a gente não consegue é com Deus. Entendeu? Aquilo que está na nossa... no nosso controle, no nosso alcance, aquilo é com a gente. Isso ali não vai cair do céu. Né? Então, na fotografia, eu comecei assim, comecei fotografando eventos de família, eventos infantis principalmente. Eu cheguei a me especializar em fotografia de festas infantis. É uma das minhas especialidades, e são trabalhos que eu exerci e ainda exerço alguns, de vez em quando, com muito carinho. É um universo maravilhoso, mas chegou um momento que eu decidi mudar a rota e o meu posicionamento também, porque chegou um momento da vida que já reverberava mais comigo essa parte de trabalhar com empreendedores, e principalmente depois que eu entrei no grupo dos empresários SA, que nós conhecemos, temos o prazer de fazer parte ali. Então ali eu conheci muita gente interessante, muitas histórias magníficas, e coloquei em prática, acabei unindo o útil ao agradável, porque eu coloquei em prática algo que eu já havia estudado, eu já havia feito mentorias, cursos de retratos, já havia iniciado esse projeto há um tempo atrás, e depois eu dei uma pausa, foi necessário, problemas de família, acidente e coisa e tal, enfim. E aí chegou a hora de colocar isso em prática e ajudar pessoas dessa maneira, ajudando as pessoas a melhorar a sua imagem profissional e fortalecer também a sua autoimagem. E assim, o Edu está fazendo sucesso nos nossos eventos de network, workshop. Eu realmente conheci Edu no Empresários SA, ele é fotógrafo do Empresários SA, dos eventos, e é também da área, da equipe que organiza o grupo de networking. Fala pra gente um pouquinho do Empresários SA. Empresários SA é um clube de networking que começou, já tem uns 4, 5 anos. Começou lá durante a pandemia, através de um movimento que foi provocado pela... E aí vem uma expressão que talvez alguns não conheçam, mas é a solidão empresarial. E começou ali a partir da atitude do CEO do grupo, que é o nosso querido Wallace Silva e a sua esposa Suahili, e eles começaram a se sentir sozinhos em meio à pandemia, mas sozinhos entre aspas, não é sozinho quando a gente fala solidão empresarial. Às vezes você está cercado de pessoas, só que às vezes cercado de pessoas é você estar numa bolha, onde só se fala dos mesmos problemas, as soluções são sempre as mesmas, você não consegue enxergar algo além daquele grupo que você está. Se eu sou fotógrafo e só estou cercado de fotógrafos, eu estou vivendo uma bolha. A diversidade, ela ajuda, amplia. E amplia sua visão e sua gama de soluções também. Sim, você aprende muito mais quando você sai da bolha, quando você fura a bolha. Foi isso que aconteceu no grupo. O grupo começou com 6 pessoas, hoje já tem 150 pessoas, aproximadamente. Empresários das mais diversas áreas se ajudam uns aos outros. Tem unidade na Barra, na Zona Norte, Nova América. E em Caxias. Eu entrei no final de 2023, tive que sair, voltei, mas mesmo quando eu não estou lá direto, eu participo dos workshops, estou sempre junto. Eu acho extremamente importante estar em contato assim com grupos de network, e o Empresários SA é um excelente grupo. No grupo Empresários SA, o Edu participou de um livro, eu participei do volume 1 e volume 2, que é O que Descobri Empreendendo, e o segundo volume, O que Descobri Empreendendo, edição especial Network. A gente fala justamente
sobre networking nesse volume 2, e o Edu, ele é coautor nesse segundo volume. O primeiro volume são 10 coautores, o segundo volume 16, pela editora Insight, do nosso amigo João Abreu. E foi muito bacana estar com você nesse livro. Essa semana, inclusive, temos uma reunião dos coautores do livro. Dia 5, se não me engano. Exato. Semana que vem, né? Semana que vem. E que, assim, o bacana de você escrever um livro em coautoria é porque aquele grupo é um grupo que vai permanecer ali, amigos, em contato, se reunindo, como é o nosso caso, que a gente vai se reunir na próxima semana. As relações, elas ultrapassam os muros da editora. Exatamente. Então, assim, parabéns por você ter participado, né, do livro. Você quer falar um pouquinho sobre parabéns o que você... Para nós, né? Para nós. Você quer falar um pouquinho sobre o que você escreveu nesse livro, então, volume 2, Networking? Para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Edu Neves, retratista, fotógrafo, você pode adquirir o livro e ler lá, porque lá eu conto do início, desde essa época que minha esposa estava grávida até os dias atuais. Aí aconteceu muita coisa, mas ali eu conto a minha trajetória desde esse início, fotografando famílias, os eventos de famílias, ensaio gestante, ensaio newborn, conexões, porque o tema central do livro é o networking. A espinha dorsal do livro é o networking, então conto muito das minhas experiências de networking. E começou muito antes do grupo que nós participamos. E é maravilhoso, eu dou muita ênfase a isso, como é maravilhoso você se conectar às pessoas corretas. Verdade. Porque quando você se conecta... E é algo mágico. Você não imagina. Eu não imaginava que eu estaria numa mesa aqui com pessoas tão especiais, tão importantes assim. Eu não imaginava. Há 5 anos atrás, isso para mim era algo inimaginável. Sabe certo? Sabe. Inimaginável. Só que quando você se conecta às pessoas corretas, e quando digo correta, não é que tem a pessoa incorreta, são pessoas que estão na mesma frequência. Exatamente. A frequência do crescimento. Exatamente. A frequência de quem quer avançar. Porque você sabe o seguinte. Você sabe o seguinte, se você está num grupo ou até convivendo, né, com uma determinada pessoa, você começa a crescer, a tua energia, né, começa a aumentar, a sua frequência começa a aumentar, e aquela outra pessoa não quer crescer, ela quer ficar parada, ela não quer mudar, você não consegue mais conviver com aquela pessoa. Então não é que você deixou ou ela te deixou, entendeu? É uma questão de alinhamento, de frequência. Para você estar conectada às pessoas, vocês têm que estar na mesma frequência. Vibração, mesma frequência. Exatamente. E o Edu, ele foi se desenvolvendo bastante, que hoje ele inclusive é palestrante nos eventos de network e criou até um método, não foi? Exato, que é o método do automático ao autêntico. Que, resumindo, é uma mentoria, que eu acompanho a pessoa, né, ela foi criada para empreendedores, esse método foi criado para empreendedores que se sentem travados na sua jornada. Seja aquele que está começando ou seja aquele que está já na jornada há algum tempo, mas não consegue avançar, só que a veia desse projeto é diferente. A gente não vai ficar focando em planilhas, no planejamento do ano, porque isso aí já tem um monte de gente que faz. E faz muito bem, inclusive. E tem que fazer. Só que a veia dessa mentoria, desse método, é para que a pessoa, o empresário, a empresária, o empreendedor, possa olhar para dentro de si, identificar suas travas e, através de ferramentas de programação neurolinguística, outras ferramentas de desenvolvimento pessoal e a fotografia como uma ferramenta de desenvolvimento também, a gente faz a pessoa decolar. Então, se vocês quiserem destravar por completo, vocês entrem em contato com o Edu e com a Maria Rita. É isso aí, porque muitas das vezes as pessoas acham que o problema é o cliente, o problema é o funcionário, bota problema em um monte de coisa. Um somatório. Sabe qual é o maior problema?
é a visão que a gente tem da gente mesmo às vezes. Sim, sim. Entendeu? Que não deixa a gente avançar. Às vezes a gente quer mudar outra pessoa, mas na verdade a gente tem que mudar a nós mesmos. Porque a gente não consegue... Escuta uma coisa aí, você que está em casa. Você nunca irá além da imagem que você tem de si mesmo, de si mesma. Se você acredita que você não consegue, você está certo, você não consegue. Agora, se você acredita que você é capaz, você também está certo, que você é capaz. E tudo começa aqui, ó, na forma que você se enxerga. O nome disso é autoimagem, que é diferente da imagem. Mas se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, me procure depois lá no Instagram, me chama. E você já está oferecendo mentorias? Sim. Tá. Passa o seu contato. Passar. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, @EduNevesFotografia. Tem também o Instagram, que é um Instagram recém-criado, @Do Automático ao Autêntico, que inclusive também tem no YouTube o canal, também está recém-criado, é o canal Do Automático ao Autêntico, né, vocês vão encontrar lá também. E o meu WhatsApp, que é o 21 981 64 6336. Se não falar rápido, eu esqueço, é 981 64 6336. Bom, eu pessoalmente participei de um workshop onde eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Edu e eu fiquei impactada. Gostei demais. Que maravilha. E em outro evento, eu gostaria também de deixar aqui, né, o meu depoimento. E em outro evento, a Raquel, sua esposa, estava lá, um evento de mulheres, o dia todo. E eu acordei ainda muito gripada, ainda passando muito mal. Pensei muito em não ir, mas eu falei, gente, já paguei, me comprometi, eu vou. Mas eu estava quase ali, de corpo presente, assistindo o dia todo. E falava com o Edu, porque ele ofereceu um serviço de fazer um ensaio fotográfico com as participantes ali durante o evento. Mas eu estava passando tão mal que eu falava com o Edu, me desculpa, queria tanto fazer esse ensaio com você, mas eu não vou conseguir, não consigo. E quando foi no finalzinho, lá por 6 horas da tarde, melhorou um pouquinho a dor de cabeça, até a gente mais ali descontraído, já quase despedindo. E aí eu falei, Edu, estou me sentindo melhor, quero fazer o ensaio fotográfico sim. Eu acho que eu fui a penúltima, mais ou menos, a fazer o ensaio. E esse ensaio fotográfico estava até com esse blazer, sim, né? Não essa blusa, essa belíssimo. calça, mais com esse blazer. Esse ensaio fotográfico ficou maravilhoso. Gente, ele fez milagre, porque eu não saí, né, com cara de que estava doente, de que estava gripada. Com a sua licença, vou interromper aqui a dona do programa aqui. Com uma modelo dessa, gente, olha bem, foca nela, gente, olha só, olha. Não, e eu vou até confessar que sempre algumas pessoas me pedem assim, Sandra, manda aí fotografia para eu fazer aqui a postagem, para divulgar o evento, a premiação, o filme que eu vou participar. A pessoa, ela vai lá no meu Instagram e pega uma foto desse ensaio fotográfico que você fez comigo e diz assim, eu queria essas fotos que você fez aqui, desse tipo aqui. Ou seja, as pessoas gostaram do seu trabalho, Edu. Elas estão especificamente me pedindo as fotos daquele ensaio fotográfico. E é a intenção, porque na verdade a fotografia profissional, um retrato profissional, um retrato de negócios, ele é para mostrar uma versão sua a versão que você gostaria como o mercado te visse. Você vai dar uma palestra, aí aqui deu uma baita palestra, aí chega no final, vai mandar uma foto de celular, você na praia, mandando beijinho na frente do espelho do banheiro, uma caixa de isopor lá atrás. Não faz isso, né? Vamos fazer um ensaio, vamos lá no estúdio, lá no Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca, vou receber você com o maior carinho. Você que está em casa. Mas eu vou gravar um filme, e nesse filme eu vou ser uma mulher chique. Entendeu? E aí... Não vai mudar nada, né? Aí a roteirista pediu essas fotos porque justamente ela achou que combinava com o que ela queria mostrar nas postagens sobre o filme. Muito bacana, parabéns. Fiquei
muito feliz em ter conseguido fazer esse ensaio fotográfico. Bacana. E Edu, então, se você essas mentorias você está fazendo presencialmente, online, como é que é? Online e com a possibilidade de alguns encontros presenciais. Mas tudo vai depender da necessidade, porque a mentoria ela não é um curso, não é um curso gravado, não é uma coisa estática. O legal da mentoria é isso. A gente vai pegar na mão do mentorado, da mentorada, e vai auxiliá-lo de acordo com a necessidade dele. Claro que a gente tem uma linha guia no programa, mas às vezes a necessidade da Rita não é a necessidade da Sandra. Às vezes a necessidade da Sandra não é a mesma necessidade do Eduardo, né? Então a gente vai adaptando de acordo com a necessidade de cada um. É algo personalizado. Muito, muito bacana mesmo. Bom, então vocês podem contratar o Edu como fotógrafo, né, profissional de eventos ou essas fotos profissionais, como mentor, como palestrante, não é isso? Isso aí, só chamar. E vamos conversar. Muito, muito, muito bacana mesmo. Vamos ao intervalo? Vamos escutar mais uma musiquinha. Essa música, ela é um hino mesmo, um hino do carnaval, hino lá de Pernambuco, que é o hino do Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada, ele surgiu em 1978 e esse hino foi feito em 1979 por José Márcio Chaves, mas a gente vai escutar na voz da minha querida Elba Ramalho. Olá, estamos de volta. Nossa, adoro essas músicas, gente, que delícia. Bom, vamos voltar aqui com a nossa querida Maria Rita. Você quer falar mais, contar mais alguma coisa pra gente, fazer alguma consideração final? Consideração final que eu falo para vocês que para você que sofre de amaxofobia, que tem um transtorno de ansiedade, quando alguém falar para você que esse medo é algo que é frescura, que não existe, você bata na tecla dizendo que você sente, você sabe o que sente e que não é frescura e que para sua mente é real. Então, seria um dos erros, né, que algumas pessoas cometem, é acreditar que aquilo que ela sente, aquilo que ela está vivendo não é real. Então, como aconteceu comigo, comecei a ter consciência, nessa consciência que eu fui buscar a ajuda adequada. Então, é você ter essa consciência e fazer aquilo que é necessário para você ter o suporte necessário para lidar com suas emoções. E Edu, você tem alguma pergunta para fazer para Maria Rita? Olha, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer aqui uma observação, né, de dar os parabéns pelo que você faz, Maria Rita, porque você ajuda as pessoas a fazer uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, porque eu adoro dirigir. Eu já dirijo há 20 anos e é uma das coisas que me traz mais segurança, traz mais uma sensação de bem-estar, sabe? Sim, pegar uma estrada, viajar, eu adoro viajar, e nada como a gente pegar no volante. E um dia eu não sabia, né? Um dia eu aprendi e eu tive meus medos também, né? E hoje estou aí, a gente vai aprendendo, vai errando e tal. Então é possível, e essa mulher aqui, ela ajuda você a fazer isso. Então é possível, né? Não pense que é impossível, porque tudo é possível. Se você quiser, se você crer, é possível. E eu vou aqui então falar para vocês o seguinte: eu estava aqui até agora, né, escutando a Maria Rita, mas agora eu vou confessar para vocês que eu tenho esse problema de, não vou dizer medo de dirigir. Na verdade, eu dirigi, eu comprei meu carro quando bem jovem e dirigia normalmente, mas quando a minha segunda filha nasceu, quando meu primeiro filho nasceu, eu acabei ficando dentro do carro mais com ele,
E 8 anos depois, quando meu filho já podia ficar mais à vontade, né, atrás no carro, nasceu a minha filha de novo. Eu tive que ficar com a minha filha dentro do carro. A prioridade, infelizmente, de dirigir era do meu marido. Sim. Tanto quando nós estávamos no final de semana, meu ex-marido, no final de semana passeando, quanto quando a gente viajava. Normalmente ele gostava de dirigir viajando, queria me dar o carro já no final do dia, mas no final do dia eu também já estava cansada de estar ali atrás com os filhos, brincando, inventando um monte de brincadeiras, né, sinônimo, antônimo. e eu já não queria dirigir porque eu estava cansada. Daí assim eu fui aos poucos deixando de dirigir, sem contar que aqui no Rio de Janeiro a gente tem o problema da violência. Sim. E teve um período que eu estava indo para o trabalho de carro, onde eu trabalhava era melhor ir de carro, e eu fui abordada no sinal, a pessoa assaltante pediu para eu passar minha bolsa, e eu realmente me virei para pegar a minha bolsa, só que quando eu fui passar a bolsa para ele, o sinal abriu, o carro da frente arrancou e eu, ao invés de dar a bolsa, eu soltei a bolsa e arranquei também. Então, assim, eu tomei uma atitude que foi assim, sabe, assim, sem impulso, que depois eu fiquei pensando, gente, podia ter acontecido alguma coisa comigo. Então, eu não deixei de dirigir nessa época, na verdade foi um somatório. Vão acontecendo, assim, várias coisas, e aqui no Rio de Janeiro, por questão de não ter onde estacionar, a gente prefere ir de Uber, né, por questão de assalto, a gente acaba pegando Uber para lá e para cá. Nós tínhamos 2 carros, tinha o meu carro, o carro dele, acabou que como eu fui deixando de dirigir, nós ficamos com um carro só, isso tudo vai somando a situação. E aí, como não precisava de dirigir mais para o trabalho, eu ia de metrô, dirigir, foi assim, 1 ano e pouco que eu precisei dirigir de carro, a maior parte da minha vida eu fui para o trabalho de metrô, e aí eu não precisava de carro para ir para o trabalho, não precisava de dirigir final de semana, não precisava de dirigir para viajar, aí eu fui deixando de dirigir. Então agora para voltar, não é que eu tenho medo, mas assim, não é minha prioridade, eu fico postergando, entendeu? Porque tem o Uber, tem, né, carro de aplicativo, mas depois de receber Maria Rita aqui 2 vezes, ano passado eu estava com muita coisa para fazer, mas agora, nessa segunda vez, eu vou me comprometer a fazer a terapia com você e vou voltar a dirigir. Ótimo, porque a evitação reforça para sua mente. Não é que, eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer. É liberdade, é você saber que você pode fazer aquilo no momento que você quer. E não que essa evitação fica como algo negativo para você. Sim. Porque é isso que acontece. Você evita o que a sua mente, falando em mente, muito bom as suas palavras, sobre o poder da nossa mente. Se você acredita que pode. Exatamente. E eu fico pensando o seguinte, eu faço coisas muito mais difíceis. Sim. Eu faço natação em águas abertas, entendeu? Eu faço tantas coisas. E, gente, como não voltar a dirigir? Vou voltar. Uma pergunta aqui, Sandra. Quanto você pensa, quanto você fala nesse fato que aconteceu? Porque foi um trauma, né? Foi um trauma ali emocional. Porque, como você falou, poderia ter acontecido algo pior. Com certeza. Quando você pensa nisso, fala hoje em dia nisso, te remete a alguma dor, alguma angústia? Eu sinto assim, eu lembro do momento e nesse momento eu sinto medo. Sente medo. Então, gerou um trauma. Então, o que acontece? Quando você modifica essa imagem, o que aconteceu? Não tem como apagar um trauma, não tem como, você não sentiu, não. Mas tem como mostrar para sua mente que outras experiências podem acontecer, experiência positiva, coisas legais. Sim. E isso não vai mais ali causar esse medo automático, porque nossas emoções é muito automático, você não tem esse controle. Eu não vou chorar, não vou se... Não.
Agora você pode aprender, agora não é momento de chorar, é momento de rir. Eu não gostava de dirigir, mas eu dirigia normalmente, sem problemas. Mas eu conheço pessoas que amam dirigir, não era assim. Eu dirigi mas tem pessoas por que obrigação. desenvolvem também, após, uma paciente minha, ela desenvolveu. Ela dirigia normalmente, depois de outras coisas, porque vai acontecendo, é um somatório. Exatamente, é um somatório, e não é uma coisa pontual. Não, vão acontecendo várias coisas, quando você vê. Aí você trava, até que ela travou. Ela travou numa avenida e ali ela não se viu mais o que eu faço. Ela travou, ela foi tentando, porque é uma das coisas que vem automático no nosso pensamento. Eu não estou sentindo nada, eu não estou com ansiedade, eu não estou com medo. Aí o que seu cérebro maravilhoso fala? Não, tem sim algo perigoso acontecendo aqui. E nisso você fala, eu não quero sentir, e você sente. Bom, vou viver essa experiência com a Maria Rita e eu trago para vocês aqui depois o resultado. Edu, quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração? Bom, primeiro, convido o pessoal, sei que eles já fazem mesmo, mas convidar, façam perguntas depois aí pra gente, mandam, porque é bacana responder vocês, a gente interage. Então, façam perguntas aqui pra Maria Rita, pra mim, que a gente gosta bastante de conversar e é bom somar com a vida de vocês. E teve um ponto aqui da minha trajetória enquanto fotógrafo, que foi muito interessante. A gente está falando aqui de acreditar, tudo mais, e lá no livro que Descobri Empreendendo, volume 2, eu conto isso mais detalhadamente. Mas muitas das vezes a gente faz o que faz e faz no automático, e a gente faz de uma maneira não só automática, mas muito generalista. E é muito legal quando a gente resolve, em algum momento a gente tem alguma virada de chave, e um dia eu tive essa virada de chave, da gente se especializar em algo. Eu acredito que aqui a gente esteja falando para profissionais de diversas áreas, então fica um insight. Quando a gente se especializa, a gente busca se especializar, fazer algo diferente, que atenda a necessidades mais específicas, a gente consegue se diferenciar. A gente consegue também cobrar mais, porque afinal de contas você conseguiu se aprofundar em determinado assunto. Então isso faz parte do jogo também, é muito legal. A gente se fortalece também com esse tipo de mudança. E teve um dia que eu resolvi me especializar em algo. Eu falei, olha, não dá mais para ser fotógrafo que faz de tudo e tal. Nada contra, tem muita gente que faz, tá tudo ok. Mas para mim aquilo não fazia mais sentido. Eu resolvi me especializar na época, lá em 2023, na fotografia de festas infantis. Isso ainda foi antes da era dos retratos e dos eventos corporativos, de palestras. E Sandra, Rita, eu estava em frente ao computador e falei assim, deixa eu procurar aqui uma referência, né? Festa infantil, eu já faço isso relativamente, modéstia à parte, faço bem, mas eu quero melhorar, isso aqui eu acho que é um mercado interessante na época. Eu pensei isso. E aí comecei a procurar referências e procurar casas de festas infantis na área que eu queria atuar, na área geográfica que eu queria atuar. Eu me deparei com uma casa de festas e eu falei, nossa, que casa linda. Eu vou fotografar nessa casa aí. Só que assim, casa de festas infantis no Rio de Janeiro você tem centenas. É verdade. Espaço de festas, centenas. Sim. E eu mentalizei aquela casa ali. Foi a casa de festa Nosso Jardim, da minha amiga Flávia Perran. Olha, isso foi numa segunda ou terça-feira. Quando foi na sexta-feira, uma cliente minha, uma das minhas melhores clientes, me ligou, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Edu, já defini a casa de festa já, da festa da minha filha, que todo ano eu fotografo a filha dela. Sábado, aliás, é a festinha dela. É a casa X, que eu mencionei agora. É a casa X e outra casa. É a casa Nosso Jardim. Qual é a probabilidade? Ou seja, aquilo se materializou em 3, 4 dias no máximo. Mas foi o fruto de uma visualização muito, de algo que foi determinado ali com fé, com propósito
Neurociência. Eu falei assim, olha, eu vou isso. fazer e pronto. Assim, não tem outra possibilidade. Então não aceite outras possibilidades que não seja aquilo que esteja alinhado com o seu propósito. Porque se você crê, a própria Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Bacana, muito bacana. Muito bom. Maria Rita, você tem uma pergunta para o Edu? Uma pergunta. E qual foi realmente a virada de chave ali, a sua inspiração, a virada de chave para você falar assim, não, eu quero realmente mudar a vida de outros empresários, eu quero trabalhar com essas pessoas. Foi algo pessoal, foi uma dor pessoal, foi algo assim que você... Foram, eu acho que eu... A virada mesmo, meu você Deus. fala assim... Tá certinho aqui? Tá. Então, ninguém viu não. Foi algo pessoal. Sim. E também uma dor, ou talvez algumas dores foram curadas. Porque quando você... E isso está muito ligado ao meu propósito, sabe? Ajudar Sim. pessoas é algo que me toca muito. Sim. Eu aprendi isso desde cedo. É algo que mexe comigo. Eu sinto alegria quando eu ajudo alguém. Eu também. É algo que faz parte do meu propósito de vida. Eu acho que eu estou nessa terra para isso. Eu também acho. De alguma forma, se eu posso ajudar alguém de alguma maneira, tá? E cada um, você ajuda de uma forma, a Sandra ajuda de outra, sim, eu ajudo de outra. Eu acho que o nosso trabalho ele é uma bênção. O nosso trabalho é uma bênção. Não é um castigo, não. O nosso trabalho não é castigo, é uma bênção. Se você contribui na vida de alguém, não é só pelo dinheiro, não é se você recebe muito, se você recebe pouco pelo que você faz. Poder receber mais, melhor, óbvio, mas propósito. Sim, sim. Isso nos move, isso me move. Então, assim, ajudar pessoas, sejam empresários ou não, faz parte do meu propósito. Então, acho que aí já responde uma das perguntas. Sim. E uma das dores, durante muito tempo, eu me vi de uma forma muito pequena. Só que nós somos feitos. E aí, para quem quiser acreditar, tranquilo, quem não quiser, maravilha também, mas nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, se você se vê como alguém pequenininho, como a mosca lá do... Não sei se pode falar que vai sair no YouTube depois. Mas você é muito mais do que isso. Você pode. Você pode. Mentaliza uma coisa. Você é forte, você é capaz e você é mais que vencedor. E com o meu trabalho eu consigo ajudar as pessoas a se enxergarem dessa forma. Exatamente. Então, uma dor minha que foi curada, hoje eu ajudo a outras pessoas se curarem também, e se fortalecerem através da sua imagem e da sua autoimagem alinhadas. Muito bacana mesmo. Bom, passa o teu contato, Maria Rita, mais uma vez? Sim. Vou falar do WhatsApp que é mais direto. 021 967 559451 021 967 559451. Edu, passa os seus contatos novamente. Vamos lá. Por favor. Instagram. Bom, não vou começar pelo WhatsApp. 21 98164 6336. 21 98164 6336. E perfil no Instagram, @EduNevesFotografia, @EduNevesFotografia, o @ do automático ao autêntico, e no YouTube é o mesmo perfil, do automático, mesmo canal, do automático ao autêntico. Bacana. Bom, eu trouxe aqui uma frase que eu acho que é importante por conta de várias coisas que vêm acontecendo e tem muito a ver também com o que a gente falou aqui. Infelizmente, a gente abre lá as redes sociais, infelizmente a gente vê, né, que o homem matou a mulher, que o homem matou a ex-mulher, que o homem matou os filhos, que o homem matou a mãe,
né? E que homem é marido de uma criança de 12 anos. Graças a Deus, isso não é regra, né? São exceções, mas exceções que a gente não pode deixar crescer, não pode deixar aumentar, porque assim coloca em risco a nossa sociedade, tá? Então eu trouxe uma frase aqui que o Edu me inspirou também muito nessa frase, que é: homem seguro não disputa palco com a própria esposa, ele ilumina o palco para ela brilhar. E assim, eu vejo muito isso no teu relacionamento com a sua esposa, com a Raquel. O Edu é um gentleman, né? Ele trata a esposa dele com um carinho muito grande, com um respeito muito grande. E você vê na história aqui que ele contou que você priorizou a sua esposa fazer o curso de fotografia. Pô, maravilha, maravilha. Entendeu? Eu acho que assim, isso é muito legal mesmo. Porque não é o que acontece na vida da maioria das mulheres. E o Edu, depois, a tua esposa explicou para você fez curso, se desenvolveu, mas ela acompanha muitas vezes o Edu nos eventos, ela ajuda, dá apoio. Me ajuda demais. A parceria. Já foi para... Eu falei que eu fazia os ensaios de bebê também, falei em algum momento aqui, do bebê recém-nascido. Já foi comigo várias vezes para ajudar a arrumar as crianças. Nossa, já me ajudou muito, e hoje eu não faço mais esse tipo de ensaio. Mas me ajuda hoje a dar um apoio. Eu não poderia fazer o que eu faço se não fosse com o apoio dela, com a ajuda dela. É ela que me deu... Meus maiores presentes são minhas filhas, né? Uma família maravilhosa. Raquel, te amo. Tá? E sem ela não seria possível nada, nem metade disso. E assim, o Edu não só ilumina o palco para Raquel brilhar, como ele ilumina o palco dos clientes dele, homens ou mulheres. Ele é uma pessoa, um fotógrafo, que realmente você se sente em um palco iluminado, entendeu? Fazendo um ensaio fotográfico. Então, assim, ele valoriza muito a pessoa que está ali. Eu sei porque eu assisti em vários momentos ali, você trabalhando, não só nesse evento, mas em outras oportunidades. E ele é um profissional que faz a pessoa se sentir bem, se sentir confiante. Isso é muito importante, né? No trabalho, a gente tem que... Claro que a gente quer brilhar, você quer brilhar como fotógrafo, né? A Maria Rita quer brilhar como terapeuta, mas eu vejo que o nosso propósito, né? A nossa função é fazer também os nossos clientes brilharem. Com certeza. Né? Resolvendo, deles é o nosso. Resolvendo os traumas. Sim. Né? É aquela frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Se a gente não quiser servir o próximo com o nosso trabalho, for só para ganhar dinheiro, nada tem graça. Pessoas que não pensam assim, tá tudo bem. Sim, mas tá tudo bem, mas muito bom. É muito bom quando a gente tem essa visão, esse pensamento. Exatamente. E assim, o fotógrafo, né, Edu, você sabe mais do que eu, se o cliente não tiver à vontade, ele não vai se desenvolver. Sim. Não vai conseguir produzir ali, não vai conseguir se soltar para se mostrar como realmente... Exato. Deveria. Toda a fotografia, ou todo o retrato, né, que é a fotografia da pessoa, eu costumo dizer que 50%, ou vamos dizer que 100% de entrega do fotógrafo, mas 100% também de entrega do retratado. Entende? Porque as pessoas acham que tudo é mágica. A gente ouve muito aqui, faz isso ou aquilo comigo no Photoshop. Gente, não é assim. Hoje tá aí a inteligência artificial fazendo um monte de foto, faz um monte de coisa bonita. Só que não é algo autêntico, não é algo que tenha alma, sabe? Exatamente, Por não é melhor que esteja natural. a tecnologia, mas... Não é natural. Eu não gosto de foto como sabe,
que você olha assim, não é a pessoa. O Photoshop está tão forte que vira outra pessoa. É um boneco, às vezes. Eu acho que sim, corrigir um pouquinho, às vezes, né? Sim, a tecnologia tem para isso, para isso. Auxiliar, né? Para fazer o trabalho. Pô, um cabelinho branco, vamos tirar aqui, né? Um cabelinho branco e tal. Mas não precisa exagerar, não é isso? Sim, isso. Bom, parabéns, Edu, né, pelo trabalho que você está fazendo, por tanto que você vem assim se desenvolvendo. Parabéns, Maria Rita. Obrigada, o seu trabalho, com certeza, ele é muito importante e vai ser importante para mim também. Olha, gente, compromisso público. Isso! Olha. Onde é que assina? Onde é que assina o contrato? Ela falou, olha, vocês vão cobrar, que ela vai tirar fotinha no carro. Isso aí. E assim a gente segue. Então vamos lá? Aguardo vocês na próxima terça-feira. Não esqueçam de entrarem lá no Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, curtam as postagens, façam seus comentários, curtam também, façam comentários no Facebook da rádio, assistam, se vocês perderam alguma entrevista ou queiram assistir novamente, assistam lá no perfil da Rádio Tropical Web Brasil, lá no YouTube, tá bom? E vocês podem assistir ao programa ao vivo, tanto pelo site www.radiotropicalwebbrasil.com.br quanto baixando o aplicativo no celular. Não sei se vocês conhecem essas duas possibilidades. Então, se vocês não conhecem uma das duas, eu estou aqui explicando para vocês. Um prazer enorme receber vocês aqui. Eu adoro, eu amo estar aqui, eu amo receber meus convidados, eu aprendo sempre um pouco mais, muito mais, um pouco não, muito mais com eles, e eu me sinto uma pessoa melhor cada vez que eu recebo aqui os meus convidados. Beijos! Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você!